Depois de ouvir o Sidney, vamos falar agora com o jornalista Alexandre Garcia, direto de Brasília. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia. E olha, depois de ouvir o Sidney, eu queria que você também me desse um tempinho para falar do Dia de Finados. Claro. O Sidney, ao falar e levantou a questão dos mortos pela Covid, me deu uma ideia, eu corri no computador e entrei no site Transparência do Registro Civil, que é onde estão as informações oficiais das mortes deste ano. As mortes lá nos cartórios, o registro com a causa-morte, de 16 de março até hoje, são 862.989, das quais 151.428 por Covid. E como eu li no jornal hoje, essa fixação nas mortes por Covid, eu acho que todos somos iguais perante a morte. A morte é o momento em que todos somos iguais, né? E nós não somos imortais, tanto que até o 007 Todo-Poderoso morreu, né? Então eu queria incluir aí nessas homenagens de finados os que morreram de pneumonia e insuficiência respiratória, que foram 155.217 pessoas, mais do que por Covid. Por infarto e AVC, 178.360 pessoas, mais que por Covid. De outras doenças, 89.479. E por outras causas, 288.505 brasileiros, segundo os cartórios. Eu faço uma homenagem aqui a todas as vítimas daquela que é fatal para todos nós, né? Como diz tem um dito latino que fica escrito num relógio, todas ferem, a última mata, né? Em cada hora a gente está diminuindo o nosso tempo de vida, portanto, carpe diem, vamos aproveitar o dia. Está feito o registro, está feita a homenagem. Diego. Vamos lá, Alexandre. A gente começa falando sobre a eleição americana, está se aproximando o desfecho dela, né? Todo mundo está com uma expectativa enorme para saber quem vai ser o comandante da nação mais poderosa do planeta. Bom, Alexandre, qual que é a sua avaliação, expectativa para essa eleição americana, né, que a gente está acompanhando de perto? Aliás, a CNN vai cobrir também uma cobertura especial preparada para essa terça-feira. Vamos acompanhar a cobertura pela CNN, né? Eu queria fazer uns registros aqui de observador do mundo dessas últimas décadas, nesses últimos 50, 60 anos, né? É que num país como os Estados Unidos, que é uma potência militar, é perigoso ter um presidente fraco, né? O presidente forte não toma atitudes malucas na área militar, né? Foi um presidente democrata que mandou soltar 2 bombas atômicas no Japão. Foi um presidente democrata que mandou invadir Cuba, né? Que apoiou uma tentativa de invasão de Cuba, que mandou as tropas para o Vietnã numa guerra que durou 10 anos, né? Mas os presidentes republicanos também agem assim, lá no Iraque, no Afeganistão, juntaram-se os dois, né? Obama invadiu o Paquistão para matar o Bin Laden, né? O George W. Bush invadiu o Iraque para se vingar das Torres Gêmeas, né? O republicano George W. Bush se dava muito bem com Lula e Obama também se dava muito bem com Lula. Jimmy Carter, democrata, Lyndon Johnson, acusado de intervencionista no Brasil, John Kennedy, acusado pela esquerda de intervencionismo no Brasil. Jimmy Carter chegou ao ponto em que o governo brasileiro rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, né? Então, é uma relação assim ciclotímica. Os democratas certamente são mais protecionistas, né? O candidato Biden demonstrou que também é um intervencionista, dando palpite, ameaças sobre a Amazônia. Então, a decisão é do povo americano, né? E aquilo que o povo americano decidir terá efeito no mundo inteiro, porque a impressão que a gente tem, o mundo inteiro acompanhando, nós, inclusive aqui no Brasil, é que vai se eleger o presidente do mundo, né? Uma vez que se trata da primeira potência econômica e militar do planeta.
Na verdade, tem muito disso, né? Com esse intervencionismo americano, essa presença desde as colinas de Montezuma às praias de Trípoli, né? Ao Panamá, e toda essa história de presença americana nos rios da China em período colonial. A gente vê que eles têm uma presença mundial e têm poder militar para isso. Então, fica parecendo que estamos elegendo o presidente do mundo. Para o Brasil, Alexandre, qual que é a expectativa? Você mesmo falou aí sobre a questão do Biden em relação à Amazônia, enfim, no caso de uma mudança de poder agora, o que isso pode representar para o nosso país? O que a gente vê é que Bolsonaro e Trump têm uma relação pessoal muito forte, né? Talvez raramente outra parecida, né? Eu vejo um episódio só entre Lula e George W. Bush em dezembro, na véspera da posse de Lula, em que George W. Bush abriu com Lula: olha, eu vou invadir o Iraque, né? Você cuida da Venezuela para mim, né? Que é uma coisa excepcional. Mas as relações Trump-Bolsonaro são excelentes, né? E se for eleito Biden, vai haver uma mudança nisso, né? Se bem que as relações são de Estado para Estado, mas são influenciadas pelas relações entre os chefes de Estado. Por lá o clima bastante polarizado também. A gente acompanhou imagens da caravana de Biden, né, sendo interceptada ali por apoiadores de Trump. Como é que você avalia esse clima bastante acirrado ali, os ânimos, inclusive, entre os apoiadores dos dois candidatos, não é, Alexandre? Talvez não houvesse antes um clima tão polarizado, né? Pelo menos assim, é o que eu lembro. Se eu for pesquisar, talvez encontre. Mas isso se contribui também pela ideologização dos últimos acontecimentos, questões raciais, questões de ideologia de gênero, né? Eu costumo dizer, o responsável por tudo isso foi o Ronald Reagan, que fez a Guerra nas Estrelas, enfraqueceu a União Soviética, que era forte militarmente e fraca economicamente, diluiu-se a União Soviética e teve muita gente por esse mundo que ficou sem matriz, né, na hora que fechou o Kremlin. Então adotou outros objetivos, outras metas que contribuíram para a polarização. Certo. De volta aqui ao nosso país, o senador Flávio Bolsonaro disse que vai devolver os mais de R$ 1.600 da cota para exercício de atividade parlamentar que foram repassados a ele depois de uma viagem a Fernando de Noronha, a passeio. Foi pedido reembolso em nome do senador. Flávio Bolsonaro declarou ter havido um equívoco da equipe ao pedir esse reembolso. Por isso te pergunto, Alexandre, qual que é a sua avaliação sobre esse caso? O dinheiro para o reembolso foi pedido e agora, então, alegado equívoco pelo senador. Pois é, em primeiro lugar, depois de certo tempo de jornalismo, né, e meio século, a gente fica crítico. Eu li em 4 fontes e tive 4 valores diferentes dessa passagem, né? 1.500, 1.600 com 66 centavos, 1.361 com 19 centavos, 1.620 reais. Mas, enfim, não importa o valor, apenas queria fazer esse registro, né? Que isso dá uma crise de confiança. Mas tanto o senador Flávio Bolsonaro, quanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quanto o vereador Bolsonaro do Rio de Janeiro, eles têm que considerar, em primeiro lugar, nós somos filhos do presidente. Sim, nós somos maiores de idade, nós temos nosso próprio mandato, somos, portanto, donos do nosso mandato, não temos que dar satisfação para o nosso pai nem vice-versa, mas tem que considerar que eles são mais fiscalizados que os outros, que os opositores do presidente estão de olho neles. Qualquer coisa que façam de errado vai ter uma repercussão que não teria igual com outro senador, outro vereador que não fosse o Carlos, outro deputado federal. Então tem que tomar esse triplo cuidado nas coisas que fazem e que gastam, né? Nesse caso aí, ele alega que foi a assessoria que errou, né? Bom, a assessoria pode ter errado porque achou que isso é normal, o que não é normal, né? Porque a assessoria deveria saber que o senador tem direito à passagem para a sua base, que é a base que ele representa, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, e em viagens oficiais, viagens a trabalho.
E essa não foi uma viagem a trabalho, né? A assessoria deveria saber isso, é básico, né? Ou houve uma sabotagem, né? Fizeram de propósito para incriminar o senador, né? Então tem que resolver essa questão. Então, eu acho que resta essa lição, né, de que certas pessoas são mais visadas, são mais fiscalizadas, estão mais no topo do noticiário por causa de relações familiares, e aí tem que tomar o triplo de cuidado, embora sejam donas de seu próprio nariz. Alexandre, esse caso ganhou uma repercussão enorme nas redes sociais, né? A gente viu aí várias postagens, inclusive, sobre esse assunto. Isso pode ter impulsionado aí essa decisão? Como é que você acompanhou essa repercussão toda? Pois é, eu vi o Sidney dizer uma coisa que pode ser verdadeira. Se não tivesse havido a denúncia, né, do uso desse dinheiro, eu até achei que tá barata a passagem para Fernando Noronha, né? Uma vez eu quis ir desistir, porque estava muito cara a passagem, né? Mas agora, com crise na companhia aérea, fica mais barato. Mas se não tivesse havido essa repercussão negativa, se nós não teríamos, se não estaria na nossa conta, né, para pagarmos com os nossos impostos. Agora também não sei como foi que apareceu isso, como foi a denúncia, se houve porque aí tem que se saber lá dentro do gabinete o que aconteceu, né, a ponto de vazar isso, né, que é transparência, tem que vazar mesmo, né? Nós temos que saber de todas as despesas de todo mundo. Deputado, senador, ministro de Tribunal Superior, ministro do Poder Executivo. Enfim, aconteceu, ele disse que foi engano, né, que é por conta dele, e vamos em frente. Esse caso aí, enfim, equívocos a gente sabe acontecem, não é, Alexandre? Podem acontecer, mas demonstra que há uma falha aí, pode haver falhas no controle desses recursos, quer dizer, recursos podem estar sendo liberados para outros fins também e não terem sido descobertos, né, esses fatos. Mas eu imagino que o Senado e a Câmara, né, o Poder Legislativo e os outros poderes também devam ter as suas corregedorias e o seu controle de contas, para saber o que é justo e o que não é justo, né? Eu já contei aqui, eu tinha um vizinho que era presidente do TCU, morava em Uberaba, ele já morreu, né? Por isso eu não vou dar o nome ainda mais no dia de finados, e eu descobri que ele, quando estava em casa, ganhava diária do TCU, e denunciei isso no Jornal Nacional, né? Então tem que haver controle. Imagina, isso aconteceu no tribunal que controla as contas dos outros, né? Mas não controla as próprias contas. Quantas vezes aconteceu isso? Então tem que ficar de olho, né? É o preço de sermos contribuintes, é o preço de exigirmos que alguém controle por nós, porque a gente não tem acesso a uma fiscalização tão próxima de se alguém está entregando uma nota de combustível, que pode rodar o mundo, como já se viu lá na Câmara, no Senado, no Legislativo, né? As pessoas sendo reembolsadas por combustível que daria para dar uma volta ao mundo. É por falta de fiscalização. É isso. Vamos ao próximo tema. A Procuradoria-Geral da República reabriu uma investigação sobre supostos pagamentos da empreiteira OAS ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Esse inquérito corre em sigilo e investiga funcionários de um setor de contabilidade paralela da empreiteira. Em setembro, no ano passado, o relator do caso no STF, o ministro Edson Fachin, decidiu arquivar os trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Esses trechos mencionavam Maia e também ministros de tribunais superiores. Naquela época, o Supremo alegou que não haviam elementos suficientes, né, para seguir com essa investigação. Alexandre, por que será que agora, então, a Procuradoria resolveu reabrir esse inquérito, voltar com essa investigação, né? Supostamente porque apareceram novos elementos, provavelmente trazidos pela Polícia Federal, que não se conformou com o arquivamento, né? O arquivamento se deu por falta de elementos, segundo a Procuradora-Geral Raquel Doge. Eu fico assim com o pé atrás, porque tem 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça citados
pelo presidente da OAS. Né? Claro que não, a delação premiada tem razão Gilmar Mendes nisso. A delação premiada não pode ser a única peça a fundamentar uma denúncia. Né? Tem que ser um indicador de caminhos para que se encontrem as provas materiais daquilo que diz o Léo Pinheiro, por exemplo. Né? Mas Raquel Dodge arquivou uma parte. E a outra parte ficou assim no ar para o seu sucessor, o procurador Aras. Né? Em maio, o ministro Fachin, como relator da Lava Jato, cobrou de Aras. Né? Escuta, você, em outras palavras, né? Escuta, você vai arquivar ou isso aí vai continuar? Aí Aras fez o reestudo da questão e encaminhou para o ministro Fachin o pedido para continuar. Né? Todo esse pedido é porque Rodrigo Maia tem mandato federal, né? E que tem direito ao foro privilegiado do Supremo. E agora a Fachin autorizou. Tudo bem, reabram os dois processos. Né? Eu imagino que estejam lá os dois nomes dos ministros do Superior Tribunal de Justiça também, né? Para investigar o recebimento de favores da empreiteira. Como toda delação premiada, precisa ser comprovada, caso contrário, se for pega aí alguma inverdade, o delator pode inclusive ser punido, não receber o benefício, né? Aquele, enfim, firmado nesse acordo. Não recebe o benefício, ainda é falso testemunho, né? Pois é. Vamos nessa então para o próximo tema, ainda falando da Procuradoria-Geral da República, que quer contratar um serviço especial. Esse serviço vai ser montado no Aeroporto Internacional de Brasília, para que mais de 70 subprocuradores gerais possam aguardar seus voos em uma sala reservada, sem ter contato ali direto com outros passageiros que também circulam pelo aeroporto, né? Segundo a área de segurança da Procuradoria-Geral da República, o objetivo é o seguinte: o objetivo é proteger subprocuradores de eventuais agressões físicas ou verbais de outros passageiros. Então, seria uma mudança aí em relação ao Aeroporto Internacional de Brasília. E aí, Alexandre, qual que é a avaliação que você tem sobre esse serviço que pode ser contratado? Caiu o sinal com o Alexandre, não sei se ele conseguiu recuperar desde o começo. A gente está falando sobre a Procuradoria-Geral da República. Não, voltou. Voltou, não é? Então, vamos em frente, então. Se você me ouviu, a gente pode seguir, então, Alexandre. Qual que é a tua avaliação? Vamos seguir sim. Olha, eu queria dar o meu testemunho, que eu já vi no aeroporto do Galeão, esperando em pé, ao meu lado, o comandante do Exército, general Enzo Peri, né, no tempo de Dilma. Estava ali, sozinho. Comandante do Exército, normal, pessoa normal, cidadão normal. Eu já vi no avião o ministro da Saúde de Dilma, Alexandre Padilha, sentado lá atrás no avião, normal, passageiro normal, ministro da Saúde. Eu já vi o ministro da Defesa de Temer, o general Joaquim Silva e Luna, que hoje está na Itaipu, passageiro normal, andando lá, ministro da Defesa. Agora, tem outros que são mais iguais que os outros. Os 11 ministros do Supremo têm uma sala especial, os 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça têm sala especial e os 73 procuradores, subprocuradores gerais vão ter outra sala especial. Só aí dá uma pequena multidão de 117 privilegiados. Será que isso funciona? Digamos que o procurador já esteja dentro do avião antes de todo mundo. Está lá sentadinho, ele já entrou, foi lá naquela sala especial, sala VIP, foi conduzido lá do Terminal 2 de ônibus até o avião, subiu em primeiro lugar no avião, né, e estava lá sentado. E aí entram os passageiros. Aí olham e alguém lá reconhece o subprocurador, fica irritado e passa um pito nele na frente de todo mundo dentro do avião. Será que vai adiantar ou vai ter que criar também uma bolha dentro do avião para separar? Então, acho que tem que se pensar nisso, não fica estranho, né? Porque o caput do artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Acho que tem que dizer bem devagar isso, porque até a lei está desrespeitando isso. Então, eu acho que
Não falo nem do que vão gastar com isso, vão pagar. É o simbolismo. Né? Quando a gente vê um presidente do Chile, como foi logo ali atrás, ir a pé para o Palácio La Moneda, né? Quando a gente vê um primeiro-ministro andar na rua em Estocolmo, né? ou um primeiro-ministro ir de ônibus para Downing Street, número 10, né? E a gente se compara aqui com os mais iguais que os outros. Eu já vi também um senador aqui no aeroporto de Brasília se recusar a passar pela humilhação daquele pórtico que detecta metais. Ele, não, eu sou senador, eu não vou passar por aquilo. Né? Fez uma gritaria enorme, isso tempos atrás, não foi na atual legislatura lá do Senado. Então, não fica bem, não fica bem. Né? As pessoas terem receio, não sei se houve algum tipo de ameaça, se há algum indicativo para isso, né? Isso eu não sei. Pode ser que haja sérias ameaças, né? E a gente não sabe. Mas, pelo que a gente sabe, não fica bem uns serem mais que os outros. E além de toda essa questão do simbolismo que você trouxe aí para a gente, tem um custo também que tem que ser levado em conta, até porque é dinheiro público, né, Alexandre? Dinheiro público, qualquer custo vale, né? A gente está discutindo aí o preço de uma passagem de R$ 1.600, por exemplo, né? Os contratos que são feitos lá com a empresa, ainda mais que pela lei de licitação não dá para ter licitação, porque é dentro de um aeroporto onde tem só uma empresa que opera. Então tem que ser com aquela empresa. Né? Supostamente a empresa então pode fazer o preço que quiser. Né? Ainda tem essas questões para se considerar. Mas é muito, muito mais democrático a gente vê um ministro, uma autoridade, ali na fila com a gente. Né? É mais democrático, sem dúvida, né? E é mais simpático. E provavelmente se alguém xingar o ministro que está tão simpaticamente demonstrando que é igual aos outros, né? Demonstrando o oposto da arrogância, a humildade, que é a maior das virtudes e a mais inteligente delas, né? Se alguém ofender essa autoridade, certamente os outros vão tomar partido da autoridade. E ela ainda vai ter uma solidariedade que vai tornar o voo mais feliz. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela participação mais uma vez. Até amanhã. Até amanhã.